Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Lucas capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Deixa eu te contar uma experiência que eu acho que vai ser importante para que você entenda esse versículo. Há 15 dias atrás eu estava orando por uma pessoa que estava na UTI. E eu estava orando para que ela descansasse pelo quadro que apresentava. Em vários momentos houve intervenção cirúrgica. E aí eu cheguei à conclusão que aquela pessoa deveria descansar. É impressionante como de vez em quando nós nos metemos nos assuntos de Deus, não é? Nós não damos nem conta da nossa vida, quanto mais querer ser Deus e decidir algumas coisas. Toma cuidado com isso, porque sem perceber, muitas vezes, nós estamos dizendo a Deus o que é que Ele tem que fazer. Porque nós achamos que é melhor, porque nós entendemos que aquilo ali traria alívio, porque nós achamos que a pessoa também quer aquilo, mas nós não somos Deus. Então nós temos que aprender a orar, e em especial orar pela cura. Então, nesse momento em que eu estava decidido a orar pelo descanso, o Espírito Santo me repreendeu e disse que eu deveria orar pela cura. Eu relutei muito com isso, eu tentei convencer o Espírito, coloquei toda a situação diante dele, como se ele não soubesse. Pedi conselhos a um pastor amigo meu e tudo foi encaminhando para que eu obedecesse à voz do Espírito Santo e orasse pela cura. E nesse momento eu precisava entender por que orar pela cura. Mas resolvi obedecer e orei pela cura. Mudei a minha oração e essa tenha sido a minha oração até o momento. Orando pela cura. Mesmo que aos nossos olhos pareça que o melhor seria o descanso. Mas nós não podemos nos juntar aos demônios ao pedir pela morte. Porque somente o inimigo que veio com essa missão à terra, de matar, roubar e destruir. Deus não deseja a morte nem dos ímpios. Aliás, Ele não deseja a morte de ninguém, porque a morte é uma intrusa. Ela não faz parte do plano de Deus. Deus não desejou isso para nós, Deus não planejou isso para nós. A morte é consequência do pecado e desse planeta onde nós vivemos. Se você for olhar, existem vários versículos bíblicos que dizem sobre isso. Mas em especial no livro de Ezequiel, diz assim, Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que eles se convertam dos seus caminhos e vivam? Ezequiel 18, 32. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Ezequiel 33, 11. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então Deus nunca vai desejar a morte dos seus. Então você não pode também desejar a morte de ninguém, assim como teu Deus não deseja. Para Ele, todos os que o aceitam como Salvador não morrem, mas todos vivem para sempre. Por isso que Ele era conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Ele acaso é Deus de mortos? Não. Mas para eles, esses homens, esses grandes homens, estão apenas dormindo. Deus considera a morte um sono.
E por isso que ele se considera como Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac e de tantos outros patriarcas. Por isso que ele não ficou aborrecido por ser conhecido como Deus de Abraão, mesmo Abraão estando morto para nós. Mas para Deus, ninguém morre, ninguém está morto. Se você for ler a história de Jairo, quando ele vai em busca do Senhor, dizendo que sua filha de 12 anos está prestes a morrer, e pede a Jesus que vá até a sua casa. E Jesus se demora porque a multidão o aperta e deixa lento a sua marcha. De repente vem uma mulher e é curada do fluxo de sangue ao tocar nas vestes de Jesus. Jesus para conversar com ela e nessa demora, nessa aparente demora, chegam os servos de Jairo e diz: não perturbem mais o Senhor, porque a menina está morta. Jesus olha para Jairo e diz a ele: não tenha medo, creia somente e eu vou lá curar. Como ele vai curar se a menina estava morta? Em outras versões diz que ele fala em vou lá salvá-la. Mas como isso pode acontecer se a menina estava morta? Todos detectaram que a menina estava morta. Havia pranto na casa, mas para Jesus ela continuava viva, apenas dormia. Tanto é que ele diz às pessoas: parem de chorar, ela apenas dorme, com relação ao sono que nós conhecemos. De fato, a menina tinha morrido, mas Deus era poderoso para acordá-la ou para ressuscitá-la. Então, por isso, diante da morte, para Deus nada aconteceu, apenas dormimos. Então, a morte para Deus é apenas um sono. Portanto, o teu pedido de cura vai ser atendido sim, mesmo que a pessoa venha a morrer, porque ela não vai entrar no reino de Deus doente. Então, até mesmo quando Deus coloca para dormir o sono da morte, aquela pessoa foi curada espiritualmente e fisicamente também, porque quando ela ressuscitar, ela ressuscitará num corpo incorruptível, imortal. Entende a forma como Deus trabalha? Você precisa ser espiritual. Esse assunto tem vindo para mim constantemente. Algumas pessoas têm me perguntado isso. Ontem mesmo, conversando com algumas pessoas, depois de explicar tudo isso, uma moça olhou para mim e disse: depois de tantos anos que meu pai morreu, eu consegui receber agora a paz através das suas palavras. Agora eu entendi, eu pedi tanto a meu Deus que deixasse o meu pai viver. E o meu pai descansou. E eu muitas vezes pensei: por que Deus não atendeu a minha oração? Quando nós oramos por cura, nós estamos entregando essa pessoa nas mãos do Senhor. Então, de uma forma ou de outra, essas pessoas elas são curadas. Elas são curadas muitas vezes e saem do hospital. E elas são curadas muitas vezes e são colocadas para dormir pelo Senhor. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele entende que o sono seria a melhor opção para aquela pessoa, para que ela fosse curada espiritualmente. Viver aqui, muitas vezes, pode nos roubar a salvação. Nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Quantas vezes você não pensou assim: graças a Deus que minha mãe não está aqui para ver o que está acontecendo na família. Graças a Deus o meu pai descansou sem ver o que está acontecendo aqui agora. Deus sabe, e Deus poupa, e Deus coloca para dormir, e Deus acha melhor fazer assim, guardar alguns santos seus, porque Ele sabe que já contribuíram o suficiente e agora precisam descansar. Por conta do nosso livre-arbítrio, Deus age conforme a nossa autorização. Deus não se mete, queridos. Deus não se mete na vida de ninguém. Até porque Satanás o acusaria de quebrar suas próprias leis, se metendo na vida de alguém que não pediu, que não deu autorização para isso. Então, Deus, na sua sabedoria também, Ele levanta intercessores. Ele levanta pessoas através do Espírito Santo
para orar da forma correta. Como diz lá em Romanos 8:26, é o Espírito que nos ensina a orar da forma correta. Somente Ele, porque Ele sabe o que se passa na mente do Senhor nosso Deus. E Ele dirige as nossas orações para que a gente peça de conformidade com a vontade do Senhor. E fazendo isso, nós estamos dando acesso a Deus de mexer na vida de algumas pessoas. Então, quando oramos por cura, ela virá sim, seja física ou espiritual, as duas formas. Deus é poderoso, Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Então, quando você ora por cura, você está autorizando o Senhor a curar, seja física ou espiritualmente. Entende? Você não pode se juntar ao diabo e aos seus demônios e pedir pela morte de alguém. Você não pode fazer isso, porque fazendo isso, você limita até mesmo Deus de salvar aquela pessoa. Porque Deus não pode curar uma pessoa que você está entregando para a morte, que você prefere que a pessoa morra, mesmo que na tua cabeça a intenção seja que aquela pessoa descanse do seu sofrimento. Mas você não sabe se Deus tem planos ainda para aquela vida. Você não sabe se Deus ainda vai levantar aquela pessoa como um testemunho vivo. Você não sabe se Deus está trabalhando na mente dela na salvação. Deus trabalha na hora da morte. Deus disse que estaria conosco no vale da sombra e da morte. Então, nesses momentos finais do ser humano, Deus está ali, se reconciliando com Ele. No silêncio de uma UTI, numa enfermaria, através de um enfermeiro, através de um médico, através da palavra de uma visita, de alguém que vem ali para cantar um louvor. Deus tem as formas de trabalhar. E enquanto houver fôlego de vida, existe oportunidade para a salvação. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus. Por isso que você precisa orar entregando e pedindo pela cura. E acima de tudo, para que a vontade de Deus seja feita. Não engrosse as fileiras do inimigo. Não se junte a ele desejando a morte de ninguém. Mas chame Deus para cuidar daquela pessoa. Para que Ele esteja junto com ela naquele vale da sombra e da morte. Deixa Deus decidir. Deus que sabe o que é melhor. Deixa Deus ser Deus. E receba a paz quando você orar da forma correta. Quando você fizer isso, você vai sentir a paz que excede todo o entendimento. Eu orei da forma correta. Eu vi um milagre acontecendo. Daquelas enfermidades que a pessoa estava, ela não ficou mais. Claro que o quadro dela ainda requer muitos cuidados por muitas comorbidades do passado e uma vida limitada ainda que ela poderá ter. Mas daquelas enfermidades que ela estava naquele momento, que para todos era um estado terminal, ela não está mais com nenhuma daquelas enfermidades. Mas não é esse o assunto principal que eu quero falar com você. Eu quero falar de um Deus que corrigiu a minha oração, que mudou a minha oração, que me fez desejar a vida e a vida em abundância para todas as pessoas. Porque essa era a mensagem do Senhor Jesus aqui na terra. Ele veio morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Então não deseja a morte de ninguém, nem mesmo de uma pessoa no seu último estado. Entrega ao Senhor, pede a Deus a cura e Deus vai decidir qual é a cura melhor para aquela pessoa. Se for para a vida, para viver aqui nessa terra ainda, para continuar dando testemunho, Deus sabe se isso é melhor e Deus sabe que o nome dele será glorificado. Se é para salvação, Deus fará com que aquela pessoa seja colocada nesse sono da morte. Mas também o nome de Deus vai ser glorificado no dia da ressurreição, quando aquela pessoa se levantar num corpo incorruptível. Deus sabe que se aquela pessoa está cansada o suficiente, se ela está desistindo da vida, se é melhor agora parar. E Deus sabe que se der vida àquela pessoa, ela pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para testemunho a todas as nações. Deus sabe quantas pessoas estão vivendo nesse momento, um momento de luto, ou um momento em que você está vendo aquela pessoa que você tanto ama se desgastando no leito de um hospital.
É para vocês que eu estou falando. E eu estou pedindo a Deus a paz que excede todo entendimento, para que você nesse momento saiba como orar. Porque eu estou vivendo esses dias e a nossa mente fica confusa e a gente não entende como nós devemos orar. E muitas vezes a gente fica tentando descobrir, tentando achar a forma correta de se orar. Pois eu vou te dizer em nome de Jesus que a forma correta de se orar é pedindo a cura, é pedindo vida e é entregando essa pessoa nas mãos do Senhor, pedindo para que a vontade do Senhor prevaleça. Ninguém morre, nenhum cristão morre. Nenhum cristão morre, nós apenas dormimos. Depois da cruz do Calvário, quando Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, morrendo em nosso lugar, nós agora que aceitamos Ele como nosso Salvador, nós não morremos mais. O máximo que pode acontecer conosco é dormirmos o sono em que seremos despertados pelo soar das trombetas de Deus ao ver esse céu se rasgando e nós nos levantaremos para o encontro com o Senhor nos ares. O inimigo não tem interesse mais em matar um cristão. Primeiro ele precisa fazer com que você desista de ser cristão. Aí sim, você passará pela segunda morte do juízo. Mas essa morte para um cristão não faz diferença. Essa primeira morte para um cristão, ela não faz diferença nenhuma. Nós apenas descansaremos e o diabo não tem prazer nisso. Quantas e quantas pessoas ele jogou no Coliseu para que os leões comessem vivo essas pessoas. No entanto, eles morriam cantando, vendo a glória do Senhor, sabendo que estariam apenas descansando e breve, assim como seu Salvador ressuscitou, eles também ressuscitariam. Quantos e quantos mártires foram queimados e não sentiram a chama arder no seu corpo, porque a glória do Senhor era tão grande que eles conseguiam ver o céu aberto. Quantos e quantos mártires perseguidos não sentiram a fúria do seu inimigo, mas sentiram a glória e a paz do Senhor envolvendo eles. Sabe, queridos, se você entregou sua vida ao Senhor, ou se algum ente querido seu já selou sua vida com o Senhor, deixa nas mãos de Deus, deixa Ele decidir, e o que Ele decidir será maravilhoso, e você sempre sentirá a paz que envolve toda essa decisão que você tomou, se você fez pautada segundo a palavra do Senhor. Vamos orar pela vida, vamos orar pela cura, vamos desejar que pessoas sejam libertas, que cegos voltem a ver, que aleijados voltem a andar. Nós fomos criados para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para levar a cura, palavras de libertação, palavras de poder, boas novas do Senhor. Não se envolva com o lado escuro, não se envolva com o inimigo, não deseje o mal de ninguém, não deseje a morte para ninguém, não deseje que ninguém descanse apesar do sofrimento. Coloca nas mãos do Senhor. Portanto, vamos orar agora e eu convido você a junto comigo buscarmos um pouco de paz através dessa oração. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus de vida. O Senhor veio trazer vida para nós e vida em abundância. O Senhor quer nos conceder a eternidade. A cruz do Calvário foi uma ponte que nos religou, nos reconciliou com o Senhor e nos deu acesso ao céu. O inimigo está furioso porque nós vamos tomar o lugar dele lá no céu. Ele sabe como esse lugar é maravilhoso, como é magnífico viver a eternidade, como é bom estar na tua presença. Ele sabe de tudo isso e ele sabe que ele perdeu. E ele fica furioso por saber que nós vamos tomar o lugar dele no céu e nós habitaremos para sempre com o nosso Deus. Porque o Senhor colocou nas nossas veias a eternidade. Então que a nossa boca fale apenas sobre vida, que a gente não fale mais sobre morte, que a gente não deseje a morte nem do nosso pior inimigo, porque o Senhor mesmo não deseja a morte de ninguém, mas quer que todos venham a se converter para viver a vida eterna ao teu lado. Nós entregamos em tuas mãos todos os enfermos nesse momento.
Nós te pedimos que aquilo que for para a tua glória, Senhor Deus, seja feita. Que o Senhor cure de forma poderosa. Mas se não for, Senhor Deus, se o Senhor acha que é melhor descansar, ajuda para que as pessoas em volta consigam entender isso e que haja salvação nessa vida. Visita cada pessoa que está enlutada nesse momento, que muitas vezes não está compreendendo porque o Senhor decidiu para que aquela pessoa dormisse. Explica, Jesus, para que haja alívio nesse coração, dá a paz de volta para essa pessoa. Esteja com ela nesse processo de luto, ofereça o seu ombro para que ela chore. Coloque em teus braços de amor e sustenta essa pessoa que está no vale da sombra e da morte. Obrigado, Senhor Deus, porque o cristão ele tem que viver de forma espiritual, com olhos espirituais abertos para entender os teus planos, para entender como o Senhor quer que nós nos posicionemos nesses últimos dias. Estamos vivendo um grande conflito. O inimigo está lutando por nossas almas, mas poderoso é o nosso Deus que já venceu este inimigo na cruz do Calvário e agora tem a posse das nossas vidas. Jesus disse que todos os que o Senhor deu, nenhum deles vão se perder. E nós te pedimos, Pai amado, que nós permaneçamos nesse caminho eterno, que a gente veja o Senhor nos dias mais escuros, que a gente receba a tua paz nos momentos de maior aflição, que a gente continue olhando para o Deus que nos concede a paz, apesar das perdas, apesar do sofrimento. E se for para a tua glória, levanta as pessoas que estão enfermas nesse momento, libera a cura, Senhor Deus, e traz a vida para elas de uma forma tão poderosa, que elas se levantem para testemunhar que ainda existe Deus em Israel. Nós cremos no teu poder, nós confiamos na tua direção, nós pedimos em todas as nossas orações que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.